Você sabe qual é a diferença entre desvio padrão e erro padrão? Se não sabe, vem comigo que eu vou te explicar rapidinho, de maneira simples. Meu nome é Ronaldo, sou professor universitário e neste canal eu falo sobre análise quantitativa de dados. Vamos lá entender um pouquinho sobre desvio padrão e erro padrão? Vamos começar com desvio padrão? Ele é o mais comum que as pessoas mais ouvem falar porque ele normalmente acompanha uma média, né? Então o que é o desvio padrão? Desvio padrão é uma medida que indica quantos valores de uma variável lá de um conjunto de dados estão dispersos em relação à média, por isso que ele deve acompanhar a média. Quanto maior o desvio padrão, quer dizer que tem mais variabilidade dos dados ao redor da média, e quanto menor o desvio padrão, menor variabilidade. Olha só esse exemplo aqui de dados que eu simulei no R. Então, eu simulei 1000 dados nos três conjuntos, sempre com média 0, mudando só o desvio padrão. Então, esse primeiro aqui tem desvio padrão 1, esse segundo tem desvio padrão 2 e esse terceiro tem desvio padrão 5. Eu coloquei aqui o eixo X para ficar fixo de menos 20 para mais 20 nos três, para a gente poder ver que esse daqui que tem desvio padrão 1, os dados têm pouquíssima dispersão ao redor da média. Aqui onde o desvio padrão é 2, a dispersão é um pouco maior, e onde tem desvio padrão 5, fica maior ainda. Então essa seria uma demonstração simples de um desvio padrão. O desvio padrão ele segue as unidades dos seus dados originais. Então, se você está falando de peso, você vai ter um desvio padrão de tantos quilos. Imagina que esse meu dado aqui fosse 0 Hz, por exemplo. Eu teria aqui um desvio padrão de 1 Hz, um desvio padrão de 2 Hz, um desvio padrão de 5 Hz. Tá? Então, ele segue a medida original dos seus dados, e o desvio padrão também pode ser utilizado como uma medida. Então, a gente pode falar coisas do tipo: esse dado ficou 2 desvios padrão abaixo da média, todos os dados acima de 3 desvios padrão da média foram assim, 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 se comportaram desse jeito. Você também pode se referir dessa forma, tá? Olha mais um exemplo. Simulei aqui no R dados de pesos de 100 cavalos. Pedi para o R simular um peso com média 300 quilos e com desvio padrão 30 numa distribuição normal. Então aqui está o nosso gráfico, tá, dos dados simulados do R, e eu peço para simular, mas ele faz ali números aleatórios, então ele dá próximo dos valores que eu pedi. A média mesmo dessa simulação que eu fiz deu 303 quilos com desvio padrão de 27, né, arredondando. O que eu posso falar sobre isso? Eu falo que os cavalos pesam em média 303 quilos, com desvio padrão mediano de 27 quilos, para cima ou para baixo. Aqui eu estou pensando numa distribuição normal, ou poderia ser numa distribuição que se aproxima da normalidade. Eu poderia dizer que os cavalos pesam, na sua maioria, entre 276 quilos e 330, que é justamente pegando a média que eu tenho aqui e subtraindo ou somando, né, o desvio padrão dessa média. Eu poderia dizer também que um cavalo que pesa 357 quilos está 2 desvios padrão acima da média, né? Porque ele está 303 mais 27 mais 27. Eu poderia também dizer que cavalos que pesam 222 quilos estão 3 desvios padrão abaixo da média. E olha só que outra característica muito interessante o desvio padrão tem quando temos uma distribuição normal, e na estatística quando temos uma distribuição que se aproxima da normalidade, né? A gente tem aqui a nossa média, e quando você tem dados normais ou que se aproximam da normalidade, a gente pode dizer que 68% dos dados, e aí quando se aproximam da normalidade, a gente fala aproximadamente 68% dos dados estão um desvio padrão para baixo ou para cima da média. 95% dos dados, as linhas verdes, estão entre 2 desvios, menos 2 desvios padrão e mais 2 desvios padrão da média. E 99% dos dados variam 3 desvios padrão para baixo ou para cima. É muito bom ter esses números na mente. É a regra dos 68, 95, 99. Isso é muito importante na hora de interpretar dados e interpretar uma medida de desvio padrão. Bom, como que se calcula o desvio padrão? A gente calcula a média dos dados, pega cada dado específico e subtrai dessa média, depois eleva ao quadrado, porque a gente vai somar depois, a soma não pode dar zero, e aí calcula essa média desses quadrados. Isso é chamado de variância. Então, se uma hora você olhar a variância dos dados, é isso. Calcula a média, subtrai cada ponto da média, eleva ao quadrado. Pronto. Isso você tem
a variância. Só que é um número que fica pouco intuitivo de se interpretar. Então, se a gente levou ao quadrado no momento e quer voltar depois, a gente volta com a raiz quadrada. Então, tirando a raiz quadrada da variância, a gente chega no desvio padrão. Então, é esse que é feito o cálculo. No R tem a função lá, SD de Standard Deviation, né? Então, como eu falei, um desvio padrão baixo quer dizer que os dados estão próximos da média, um desvio padrão alto quer dizer que os dados estão mais dispersos em relação à média e sempre tem que reportar o desvio padrão junto com a média para as pessoas saberem ali, ter uma ideia dessa dispersão. E o erro padrão? O que vem a ser então o erro padrão? Muitas vezes as pessoas confundem e trocam um por outro, fala que é um e na verdade é outro, é uma outra medida. O erro padrão é uma medida de precisão da sua média. Então imagina que você tem uma média da sua amostra. Tá? Então imagina você tem uma população, você vai fazer uma pesquisa, você coleta dados de uma amostra. E essa amostra te dá uma média. Quão precisa é essa média da sua amostra em relação à sua população? É isso que o erro padrão vai dizer. Será que você, coincidentemente, acabou coletando muitos dados de pessoas que estão em um dos extremos dos valores? Ou você realmente conseguiu uma amostra que representa bem a população? Será que você tem uma quantidade de participantes suficiente para a sua média da sua amostra ser precisa em relação à população? É isso que o erro padrão tenta mostrar. Então ele mostra quanto a média da sua amostra pode variar em diferentes amostras da mesma população. Se você fosse fazer reamostragens de indivíduos diferentes da sua população, quanto de variação teria ali, ou seja, quão próximo da média real da população a sua média amostral estaria, né? E o erro padrão, ele é o cálculo utilizado para se calcular intervalos de confiança. Então, sempre que se fala de intervalo de confiança, ele veio do erro padrão e não do desvio padrão. O cálculo dele é feito a partir do desvio padrão. É simplesmente o desvio padrão dividido pela raiz do N, que é a quantidade de sujeitos, participantes, dados que você tem no seu conjunto de dados. Então, isso já dá para mostrar que a quantidade de participantes afeta o erro padrão, hein? Quanto maior o N, menor vai ser o erro, né? Quanto maior a sua amostra, mais próximo dos dados da sua população você está. Então vamos lá para exemplos tirados do R também. Tem esses dados lá do R, o MT Cars, que tem dados daqueles carros lá da década de 70. E se a gente pegar essa medida aqui de milhas por galão, que é para medir o desempenho dos carros, a gente tem uma média de 20 milhas por galão e a gente tem um desvio padrão de 6 milhas por galão. Então, se esses dados seguem uma distribuição normal, a gente imagina que os carros, em média, vão ter aí uma autonomia de 14 milhas por galão a 26 milhas por galão. Lembra o 68, 95, 99? Essa é a interpretação do desvio padrão. Para calcular o erro padrão, eu pego o desvio padrão do milhas por galão e divido pela raiz quadrada do N, que eu consigo com essa função length, né, que é o tamanho, a quantidade que eu tenho de dados. Isso vai me dar o erro padrão, que aqui deu 1,06. E aí, o que eu posso fazer com esse erro padrão? Eu posso calcular o intervalo de confiança. Se eu pego a média e subtraio de 1,96 vezes o erro padrão, eu vou ter as bandas para baixo e para cima. Se eu subtraio da média, vou ter a banda inferior. Se eu somo a média, eu vou ter a banda superior do intervalo de confiança. Ou seja, fazendo esse cálculo, eu posso dizer que eu tenho 95% de confiança, tá? Esse 1,96 é para a gente chegar naquele famoso intervalo de 95% de confiança. Então aqui eu tenho dados de alguns carros e se eu quisesse generalizar para todos os carros daquela década lá de 70, de onde vêm esses dados aqui, eu poderia dizer que eu tenho 95% de confiança que a real média da população de carros, ou seja, de todos os carros, está entre 18 milhas por galão e 22 milhas por galão. E a minha média aqui amostral está aí nesse meio, né? Se eu tivesse menos carros, esse erro seria maior e o meu intervalo de confiança seria muito maior. Então vamos lá, resumindo, quais são as características? O desvio padrão mede o quê? Ele mede a dispersão dos dados, o erro padrão mede a precisão da média amostral em relação à média da população que você não conhece, né? O desvio padrão se refere aos dados e o erro padrão se refere à média da amostra. E o N interfere? Com o desvio padrão, não necessariamente, mas com o erro padrão, sim. Quanto maior o N, menor vai ser o erro padrão. E onde que ele é utilizado? Desvio padrão em estatística descritiva.
erro padrão na estatística inferencial. Você vê que esse intervalo de confiança aqui, faz um teste depois. Se você fizer um teste T com milhas por galão do MT Cars, lá no resultado do teste T, ele dá um intervalo de confiança, né? Você vai ver que é exatamente este valor aqui. Então mostra que ele é usado na estatística inferencial. E aí, tá claro agora a diferença de desvio padrão e erro padrão? Se quiser mais conteúdo desse jeito, me segue aí, comenta o que você gostaria de aprender, que eu estou tentando fazer cada vez mais conteúdos direcionados para o que você precisa. Até mais, um abraço.